capítulo 5, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, nós vamos ler do verso 21 ao 24, amém? Uma passagem maravilhosa que fala de um grande homem de Deus, chamado Enoque. Gênesis, capítulo 5, do verso 21 ao 24, amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Deus o tomou para si. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar, amados, em nome do Senhor Jesus. Senhor maravilhoso e eterno Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor, que foi realizado aqui esta tardezinha, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Cada irmão, cada irmã que vieram aqui louvar o teu nome, pelas orações, pelos momentos de dízimo e oferta, por este culto, Senhor. Esse culto simples, mas um culto, Senhor, onde tu és o centro desse culto. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que foi feito aqui, que tudo venha ser para a honra e glória do teu nome. E neste momento também, Senhor, nós queremos te pedir pela tua santa palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar abrindo os nossos entendimentos, a nossa mente, para nós compreendermos a tua palavra, que essa palavra possa fazer moradia em nossos corações, que essa palavra venha nos transformar a cada dia. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. O tema dessa mensagem é: quem foi Enoque na Bíblia? Amados, poucos versículos falam sobre Enoque. Quem foi Enoque na Bíblia? O que você é diante de Deus? Amém? Amados, quem foi Enoque? A Bíblia relata deste homem, Enoque, como um homem que andou com Deus. Enoque, ele fez parte da sétima geração desde Adão. Ele era da linhagem piedosa de Sete, que era filho de Adão e Eva. Enoque foi, amados, um ancestral de Jesus Cristo. Quando nós vemos lá em Lucas 3, verso 37, quando fala sobre a genealogia de Cristo, ali está o nome também de Enoque. Ele fez parte da origem da família onde Jesus nasceu, da genealogia, da história do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Enoque, amados, ele viveu 365 anos aqui na terra e ele andou com Deus. E ele tinha, quando se diz que Enoque andou com Deus, significa que Enoque ele tinha uma vida de comunhão com Deus e de obediência a Deus. Isto é andar com Deus. Enoque era um homem temente a Deus, era um homem que tinha uma vida de comunhão profunda com Deus e que ele obedecia a Deus. Então Enoque era esse tipo de homem, amados. E Deus tomou Enoque para si. O que significa isso, pastor? Deus levou Enoque, amados. Enoque foi arrebatado em vida. Enoque não passou pela morte. E nós temos apenas dois personagens na Bíblia que aconteceu isso com eles. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias. Quando o Senhor arrebatou Elias, assim como Enoque também, amados, ele foi arrebatado por Deus para ficar junto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Irmãos, alguns estudiosos da palavra de Deus, alguns teólogos, veem nesse arrebatamento de Enoque, eles verem esse arrebatamento antes do dilúvio, porque Enoque ele existiu antes que houvesse o dilúvio. E muitos estudiosos veem em Enoque
um retrato da igreja. Um retrato da igreja sendo levada para o céu antes da grande tribulação que vai vir aqui sobre este mundo. Nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre uma grande tribulação que vai vir a este mundo, como nunca houve desde o início de toda a história da humanidade. Então, muitos estudiosos veem o arrebatamento de Enoque um retrato da igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Como nós vimos aí em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 em diante, 1 Tessalonicenses 5:11, quando a palavra de Deus fala sobre o arrebatamento da igreja. Amados, o que Enoque experimentou de ter sido levado por Deus em vida, a igreja também vai passar por essa experiência no arrebatamento. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Jesus prometeu que Ele iria voltar. E Ele prometeu que iria voltar para levar a sua igreja, levar o seu povo, levar aquelas pessoas escolhidas por Deus, aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, que se converteram a Ele, que se arrependeram dos seus pecados. A promessa, mas para a igreja é o próximo evento que nós estamos aguardando, é o arrebatamento da igreja, amados. E o que Enoque experimentou, a igreja também vai experimentar também a mesma experiência. Mas, amados, mesmo antes do arrebatamento, mesmo antes que o arrebatamento chegue, nós já sabemos, amados, que aquelas pessoas que andam com Jesus, elas têm vida, amados, porque Jesus é vida. Nós sabemos que no momento, quando uma pessoa deixa essa vida, que o corpo dela vai para a sepultura, e que ela é convertida a Cristo, o espírito dela já vai direto para o Pai. A alma dela, o espírito, já se encontra com Deus no descanso para a glória do Senhor. Mas nós sabemos também que chegará o evento do arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 14 ao 18, a palavra de Deus diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, dormir aqui são as pessoas que morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição dos mortos em Cristo. Depois nós, os que ficarmos em vida, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento de Enoque, amados, também pode ser retratado nesse arrebatamento da igreja. Os sinais estão acontecendo, amados. A volta de Cristo está próxima. Nós não podemos dar a data, mas o Senhor disse: olha, quando ouvirem falar desses sinais, e nós temos visto muitos sinais acontecendo aí. Em João 14, 1:3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o Senhor. Esse é o dia mais aguardado, a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Por isso, amados, alguns estudiosos, teólogos das Escrituras veem nesse arrebatamento de Enoque, vê, amados, o retrato da igreja sendo levada para o céu. Como 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala, e a promessa de Jesus de João 14 ao 13, ele disse que viria, nos levaria para onde ele está, nós estávamos também com ele. Meus irmãos, Enoque, o pai dele é um homem chamado Jered, que
viveu 972 anos. Você pode ver aí Gênesis 5, verso 18 ao 20. Gênesis 5, 18 ao 20. Diz assim, Jéred viveu 162 anos, gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jéred 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jéred foram 962 anos e morreu. O pai dele viveu todos esses anos. E Enoque, amados, Enoque, ele foi pai do homem que na Bíblia foi considerado o homem que mais viveu na Bíblia, que foi Matusalém. Matusalém, amados, foi o homem que mais viveu na Bíblia. E Enoque foi o pai deste homem. E, amados, Matusalém, filho de Enoque, foi bisavô de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. E Hebreus 11:5, quando fala sobre Enoque, você vai ver Enoque no nome lá da galeria dos heróis da fé, onde diz assim, Hebreus 11, verso 5: pela fé, Enoque foi trasladado, que significa arrebatado, para não ver mais a morte, e não foi achado mais, porque Deus o trasladara, ou tomou para si, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Era um homem de fé, era um homem que na época dele ele andava com Deus, era um homem de fé. É preciso ter fé, amados. E Hebreus 11:6, quando fala de Enoque, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardão daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do nosso Deus. E amados, nós vemos esse homem como um homem que creu em Deus, que andou com Deus, teve comunhão com Deus, obedeceu a Deus e foi para junto de Deus. E esse será o destino, amados, de cada uma das pessoas que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, amados, eu quero falar algo importante. Eu queria que uma vez só tivesse ligado, mas ele foi embora. Mas Deus sabe de tudo. Em primeiro lugar, ninguém irá para o céu sem crer no verdadeiro Deus. Ninguém irá para o céu sem crer no verdadeiro Deus. Meus irmãos, nós já sabemos. Nós sabemos que uma pessoa, para ir para o céu, ela precisa crer unicamente em Jesus Cristo, porque não existe outro caminho que vai levar o homem para o céu. Não existe outro caminho, amados. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, assim como no dia de Enoque, como hoje, eu creio que no tempo de Enoque também existiam pessoas religiosas. As religiões pagãs naquela época existiam. Pessoas religiosas que adoravam falsos deuses, a idolatria sempre existiu. E em nosso meio hoje existe realmente muitas pessoas religiosas. E essas pessoas religiosas, elas são sinceras, amados. Elas fazem boas obras, né? Elas ajudam muitas vezes os necessitados. Elas levam a sério os seus rituais religiosos. Mas qual é o grande problema, pastor, dessas pessoas? É que a fé delas é deficiente. A fé que elas têm é uma fé errada. A fé que essas pessoas têm está desfocada da verdade, amados. Elas acham que elas vão para o céu, que elas vão ser salvas através das obras que elas fazem. E a maioria das religiões fala sobre isso. Eu estava assistindo um dia desse na televisão, estava falando sobre os espíritas, os seguidores de Allan Kardec, que são as pessoas que invocam espírito. E lá eles falando do nome de Jesus, dizendo que Jesus era amor, Jesus ajudava o necessitado, e lá mostrou eles ali, entregando cesta básica,
orientando as pessoas na rua e fazendo boas obras. Mas qual é o problema, pastor? O problema todo é que a fé delas está desfocada. Porque ninguém vai ser salvo, mas porque faz boas obras. As boas obras não vão poder salvar ninguém sem Cristo. As boas obras sem Cristo, mas não vai levar ninguém para o céu. As pessoas precisam entender isso, mas. Então, irmãos, as pessoas acham que vai ser salvo através de suas obras, obras que elas praticam, por sua justiça própria, porque elas dizem: não, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas. Olha, eu não falo mal de ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não minto, né? Eu nunca matei ninguém. As pessoas vão na minha porta lá, pedem um alimento, eu vou lá e eu ajudo. Todo final do mês eu compro uma cesta básica e dou aos mendigos, às pessoas da rua. Mas isso só, amados, não pode salvar essas pessoas. Ninguém será salvo, amados, pela justiça própria, porque são caridosas, porque praticam seus rituais religiosos, porque vão aos seus templos servir aos seus deuses, fazer suas orações. São pessoas que são sinceras, amados. A gente não duvida da sinceridade dessas pessoas, mas elas ainda não conheceram o verdadeiro Deus, o único que realmente pode lhes dar a vida eterna. Porque a única forma de se ir para o céu, a única forma de uma pessoa ser salva é através de Jesus Cristo. É através da fé unicamente no único Senhor, suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, João 14, Jesus deixa claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, eu sou o único que pode levar o homem ao céu, eu sou o único que pode salvar o homem dos seus pecados, de perdoar os seus pecados, de purificar os seus pecados. Não tem outro ser, não tem outro caminho. Eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. As pessoas precisam compreender isso, amados. João 17,3, Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não existe outro mediador, amados. Não existe Maria, não existe José, não existe Pedro, não existe Santo Antônio, não existe São João, não existe nada que pode salvar o homem dos seus pecados, porque só foi Jesus que morreu numa cruz, que esvaziou da sua glória sendo Deus, que fez o sacrifício perfeito, derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todos os nossos pecados e todas as nossas injustiças. As religiões precisam acreditar nisto, porque para o religioso isso não é suficiente. Para o religioso crer só no Senhor Jesus não dá. Amados, João 6,40, Jesus Cristo diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus Pai é que as pessoas olhem para a cruz, olhem para Cristo, olhem para o sacrifício perfeito de Deus, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O foco do ser humano tem que estar em Cristo. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, e só ele vai poder salvar o homem. João 8,24, Jesus Cristo disse aos religiosos daquela época, que achavam que guardavam a lei de Moisés, que eram cumpridores da lei. Jesus Cristo disse: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados.
morrerei em vossos pecados. Quem é Jesus para essas pessoas? Quem é Jesus para elas? Elas podem pensar: Jesus para mim foi um profeta. Jesus para mim foi alguém que fez boas obras. Uma pessoa que amava as pessoas, que deu exemplo de vida. Jesus para mim era um operador de milagres. As pessoas podem pensar isso, amados. Jesus para mim foi o filho de Maria e de José. Os religiosos daquela época diziam: esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de José? Muitas pessoas pensam isso de Jesus, amados. Mas Jesus é o único Salvador. Jesus é o único Deus verdadeiro que vai dar a vida eterna ao homem. Então, amados, as pessoas estão colocando suas fé nas coisas erradas, desfocadas da verdade. Elas creem que vão para o céu, não porque eu sou uma pessoa boa, porque eu pratico coisas boas, porque eu faço parte de uma religião, eu sou uma pessoa compromissada com a minha denominação religiosa. Meus irmãos, isso não salva ninguém. Ela pode até vir para uma igreja evangélica, para uma igreja que prega a verdade, e mesmo assim, se ela não crê unicamente em que Jesus é o único Cristo e Salvador, ela vai estar dentro da igreja perdida. E quando ela deixar essa vida, mas não vai ter perdão para os seus pecados. As pessoas precisam entender isso, mas a vida eterna está em Cristo. Enoque creu num Deus único e verdadeiro, como Hebreus 11:5 mostra. Creu Enoque em Deus, um único Deus verdadeiro. No tempo de Enoque, mas eu creio que havia muitos falsos deuses. Muitas pessoas seguiam suas falsas religiões, mas Enoque estava focado no único Deus verdadeiro, no único Deus que realmente pode salvar o homem. Então, o arrebatamento de Enoque para o céu, ocorreu com seu testemunho de sua profunda fé em Deus. O único que pode levar o homem para o céu é Jesus Cristo. Mas, pastor, eu conheço tantas pessoas boas no catolicismo, no espiritismo, no budismo e tudo mais, e outras religiões. Meus irmãos, minhas irmãs, se essas pessoas não crerem no único e suficiente Salvador, que é Cristo, amados, elas irão ser condenadas. O pecado delas não vai ser perdoado. Porque, amados, só existe um Deus verdadeiro e só existe um único Salvador, que é Jesus Cristo. 1 João 5,20, o apóstolo diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos o verdadeiro, e no que é o verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, amados, Enoque andou com Deus, mesmo em meio ao mundo em trevas, longe de Deus. Enoque andou com Deus, mesmo em um mundo totalmente corrompido pelo pecado, perverso, mal, em trevas, um mundo longe de Deus. Mas você vê que tem um mundo que andava com Deus. E esse homem foi Enoque, no seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele andou com Deus, mesmo em meio ao mundo de trevas, longe de Deus. Enquanto o pecado crescia, dominava a sociedade daquela época, não diferente de hoje, Enoque progredia no andar com Deus. Isso é importante, amados, porque aquela época, Gênesis 6,5 diz: o Senhor fala sobre a maldade do homem. Gênesis 6,5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má, continuamente. O verso 13, Deus disse que a terra estava cheia de violência.
Mas Gênesis 5:24 diz que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Deus levou aquele homem para si. O ambiente que ele vivia, mas era um ambiente mau. Era um ambiente perverso. Tão perverso que Deus mandou o dilúvio. O pecado chegou, estava passando dos céus, Deus não suportou. E houve um dilúvio, amados. Só escapou Noé, os filhos dele, a nora e a esposa de Noé. Todos foram destruídos, morreram afogados. Da perversidade tão grande do homem. O ambiente, amados, que este homem também vivia, era um ambiente perverso e mau. Mas ele andou com Deus e Deus tomou ele para si antes do dilúvio. Esse homem não passou pelo dilúvio. Então, amados, o ambiente que ele vivia era um ambiente mau, perverso. Ele vivia num tempo de impiedade. E por incrível que pareça, lá no livro de Judas, verso 14 e 15, diz que Enoque profetizou também Enoque, o século depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedades, que impiamente cometeram. Mas Enoque era um profeta. Na geração dele, ele profetizou Enoque, um século depois de Adão, está lá em Judas, verso 14 e 15. E ele profetizou, meu irmão, a segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Enoque viveu e andou com Deus em um mundo de ímpio, mas Enoque também pregou a palavra de Deus. Eu quero dizer a você, imagine o quanto deve ter sido difícil ele andar com Deus durante aqueles anos. Quanto foi difícil antes do dilúvio, né? Quando a imoralidade, a libertinagem, a corrupção, a violência, todo o mal prevalecia naquela época. E nós vemos que havia apenas um remanescente que cria em Deus, tinha comunhão com Deus, que andava com Deus. Esse homem foi Enoque. Depois nós vamos ver lá na frente Noé. Em toda essa história você vai ver esses dois homens. Em meio a milhares de pessoas. Talvez muitos cristãos pensem que é impossível ser fiel a Deus em nosso tempo. Porque pode dizer, pastor, nós vivemos um tempo de um mundo tão impuro, quando a gente só vê pecado, a gente só vê imoralidade, depravação, corrupção, maldade, perversidade, violência, falta de amor, onde você pode morar em um lugar que você vê só pecado, onde as pessoas são influenciadas ao redor, são pessoas poluídas. E muitas vezes você pensa, jamais eu tenho condição de andar com Deus, eu viver num mundo assim. Tem condição sim, amados. Enoque andou com Deus em um período assim, em um mundo totalmente depravado, corrompido, mas ele decidiu e ele andou com Deus, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas podem pensar, como é que eu vou ser fiel a Deus vivendo num mundo desse? Como eu vou ser obediente a Deus? Como eu vou ter comunhão com Deus? Se o mundo está assim, tudo ao meu redor, tudo contaminado, mas tem sim, amados. Tem como sim. Enoque viveu em um tempo assim, e Enoque andou com Deus em meio à perversidade que dominava a sua época. É um grande erro da gente olhar para os nossos jovens, os nossos filhos cometendo pecados absurdos, e a gente diz, é porque eles são jovens, porque a época que eles estão vivendo é outra época. Não, meu irmão. Tem sim como ser uma pessoa fiel a Deus em meio ao mundo corrompido. Tem sim como ser uma pessoa que
vai procurar se santificar, se separar para Deus, se consagrar para Deus em meio ao mundo corrompido. Enoque andou com Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que talvez até tivesse parente deles, porque teve filhos e filhas. Talvez tenha até pessoas que ele amava, foram criadas com eles, mas não andam com Deus como ele andava. Não tinha o temor de Deus que ele tinha. Crias dele não era o homem de Deus como ele era, mas a Bíblia diz que andou com Deus. Meus irmãos, um crente pode ser fiel a Deus mesmo em meio a tantas pessoas corruptas e infiéis. Nós podemos sim sermos fiéis a Deus. Enoque é o exemplo de um crente fiel. Nós não podemos nos conformar com este mundo, porque a palavra de Deus manda isso, está lá em Romanos 12:2, onde o apóstolo Paulo escreveu: e não seres conformado com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos permitir que o mundo ao nosso redor nos possa nos encaixar no que eles pensam, no que eles fazem, no que eles praticam, nos seus padrões, nos seus moldes. Não podemos nos deixar ser influenciados por essa sociedade, por esse sistema do mundo corrupto. É aqui que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, temos que fazer a diferença. É aqui que Deus espera que nós sejamos um Enoque do nosso tempo, da nossa geração. Não podemos nos deixar influenciar pelas músicas desse mundo, pela cultura, pela política, pela arte, pela filosofia, pelas religiões, por suas ideologias, por seus costumes, que nós sabemos que é totalmente influenciado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. É um sistema corrupto, maldoso, perverso. Nós não podemos nos conformar com esta era. Como é que nós vamos nos transformar? Primeiro, mudando a nossa mente. Nós precisamos mudar logo a nossa forma de pensar. Nós precisamos alimentar a nossa mente com as coisas lá do alto, com as coisas de Deus. Pela lavagem da palavra de Deus, ela pode purificar os nossos pensamentos, a nossa mente. Nós seremos transformados, mas quando nós usarmos a nossa mente, os nossos pensamentos para as coisas de Deus, nossa mente precisa passar por uma renovação, para que a gente possa pensar no que Deus pensa. Pastor, como eu vou pensar como Deus pensa? Você estudando a palavra de Deus, você meditando na palavra de Deus, você praticando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos nos moldar a este mundo, nos moldar aos valores desse mundo. Ao invés de sermos moldados pelos valores desse mundo, nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa estar lavando a nossa mente, o nosso coração, nos moldando a cada dia, de glória em glória, tem nossos pensamentos, nossas atitudes moldadas através do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus. Mas pastor, tem como ser uma pessoa que anda com Deus, fiel a Deus, santo, que se separa? Tem. Porque no tempo de Enoque, amados, o mundo de hoje não era pior do que o de antigamente, não. Eu vejo os crentes aqui, amados, falando: nossa, como esse mundo está difícil, como as coisas. Você não tem lido mais Bíblia, amados? Os crentes de hoje não têm lido a Bíblia, não, porque se eles lessem a Bíblia, eles viram como as pessoas de antigamente na Bíblia era perversa. Tinha cara que pegava o seu filho e queimava para oferecer um sacrifício a Moloque.
Minha camarada, como filho de Davi, que pegou a própria irmã à força e teve relação sexual com ela. Tinha pecados abomináveis, amados, que hoje em dia poderia deixar as pessoas de boca caída. Existiam muitas coisas ruins também naquela época, amados, mas nós vemos, amados, que Enoque andou com Deus. Em terceiro lugar, amados, nós vemos que o caminhar de Enoque com Deus denota intimidade. É porque é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Para se ter intimidade com Deus, tu tem comunhão com Ele. Para se ter comunhão com Deus, tu tem obediência a Deus. Nós nunca vamos ter a verdadeira comunhão com Deus, amados, a intimidade profunda com Deus, se nós não obedecemos a palavra de Deus. Então, amados, no Paquistão, a mulher caminha 5 passos atrás do marido. A cultura lá é complicada, né? O cara anda lá na frente, a mulher tem que ficar 5 passos atrás do marido. Já em nossa cultura, o homem e mulher caminham lado a lado. Isso denota o quê? Denota intimidade, amor, né? E aceitação mútua. Mas no Paquistão é assim. E, amados, Enoque caminhou com Deus lado a lado. Lado a lado. Meus irmãos, na cultura judaica, um judeu somente convida alguém para entrar em sua casa se tiver muita intimidade com essa pessoa. Os judeus consideram o lar algo muito privado e seus convidados são contados a deles. Não é qualquer pessoa que se torna amigo de um judeu a ponto de levar a pessoa para a casa dele. É um povo bastante desconfiado. Quando Jesus diz à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, e muitas pessoas usam esse versículo para aplicar para o ímpio. Para o ímpio, né? Mas não é para o ímpio, é para a igreja. Uma igreja morna, uma igreja que estava apartada de Deus, uma igreja que se considerava autossuficiente, uma igreja soberba, uma igreja onde amava o dinheiro, né? E Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava fazendo um convite, amados, para aquela igreja, para ter um relacionamento, uma comunhão íntima com aquela igreja, pois só comia à mesa com quem tinha muita intimidade. Jesus estava dizendo àquela igreja: eu quero cear com vocês. Eu quero me assentar à mesa, estabelecer um relacionamento íntimo com vocês. Mas vocês estão mortos. Meu pai está a ponto de vomitar vocês da minha boca, da sua boca, aliás. Mas mesmo assim Jesus está dizendo: eu estou batendo a porta. Eu quero entrar. Eu quero cear com vocês. Eu quero sentar à mesa com vocês. Meus irmãos, Enoque foi ficando cada vez mais íntimo com Deus. Por que o pastor diz isso, pastor? Pois, amados, a palavra caminhar sugere um progresso. É progresso. Cada dia mais ele progredia. Cada dia mais ele caminhava com Deus. Meus irmãos, assim deve ser a vida de cada um de nós. Progredir na nossa caminhada com Deus. Que progressão é essa, pastor? Ter mais devoção a Deus, ter mais compromisso com Deus, ter mais dedicação a Deus, aprender mais de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento de Deus, e se consagrarmos mais a Deus. Isso é caminhar com Deus, amados. Ter mais comunhão e intimidade com Deus. Oséias 6:3 diz: então conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Há um progresso, há um crescimento. Nós precisamos crescer, amados. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Há um desejo ardente de conhecer mais e mais Deus.
Essa pergunta é para mim, é para você, é para todos os cristãos da nossa época. Há um desejo de conhecer mais a mais Deus. Você tem fervor, você tem paixão por Deus, pelas coisas de Deus. Você tem mais amor e mais fervor por Deus do que você tinha antes. Hoje você é mais fervoroso do que era antes por Deus. Você tem mais sede, mais fome de Deus do que antes. Você tem progredido. Você hoje tem mais intimidade com Deus do que você tinha antes. Você tem orado mais. Você tem tido uma vida de oração mais do que você tinha antes. Você lê a palavra de Deus mais do que você lia antes. Você se santifica mais do que você se santificava antes. Você obedece a Deus mais do que você obedecia antes. Você tem mais temor de Deus do que antes você tinha. Você tem progredido na sua caminhada com Deus. Ou você está frio, ou você está fria, ou seu fervor por Deus diminuiu ao passar do tempo. Você tem o mesmo temor por Deus que você tinha antes. Pastor, por que o pastor está dizendo isso? Porque a igreja de Éfeso, em Apocalipse, perdeu o primeiro amor. É uma igreja que perdeu o fervor por Deus. E nós também podemos passar por esse processo se nós não tivermos cuidado. Nós podemos ser aquelas pessoas que começamos tão bem caminhando com Deus, alegre, servindo a Deus, adorando Deus, santificando, procurando buscar Deus, uma sede tremenda de Deus, uma fome tremenda pelas coisas de Deus, uma dedicação profunda a Deus, e ao passar do tempo essas coisas foram esfriando. E hoje muitas pessoas já não têm mais vontade de fazer as coisas para Deus. Meus irmãos, Enoque tinha um fervor por Deus. E amados, Enoque tinha um amor ardente por Deus. Nós devemos ser um Enoque no nosso tempo, amados. Nós devemos ser um Enoque no nosso tempo. Porque na presença de Deus, amados, não pode haver frieza. Não pode haver mornidão. Pessoa morna. Pessoa morna, o Senhor fica a ponto de vomitar. Você já imaginou um crente morno, adorando a Deus? Deus olha lá do céu, dá um enjoo em Deus, irmão, dá um mal-estar tremendo em Deus. Deus diz: eu estou a ponto de vomitar esse crente. Mas a graça é grande, mas eu estou a ponto de vomitar. Estou aguentando mais ver esse louvor, essa adoração desse crente. Meus irmãos, nós não podemos sermos mornos, ter uma apatia espiritual. Ninguém abandona o primeiro amor quando está realmente na presença de Deus. Quando uma pessoa está realmente na presença de Deus, ela não abandona esse primeiro amor por Deus. E Deus acende essa chama no nosso coração, amados. Meus irmãos, eu estava vendo a história de Salomão, filho de Davi, homem escolhido por Deus para ser rei de Israel. E eu quero dizer uma coisa à igreja: há um perigo real de um crente verdadeiro se desviar do caminho de Deus. Pastor, que coisa é? Não, irmãos, é verdade. Há um perigo real de um crente verdadeiro se desviar do caminho de Deus, se não vigiar, se não se manter alerta. Porque Salomão foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Aquele homem fez muitas coisas, amados. Aquele homem foi o sucessor do seu pai. Aquele homem foi o homem mais sábio do mundo. Deus se manifestou a ele 2 vezes. Aquele homem escreveu Provérbios, Eclesiástico, Canto do
do Canto dos Cantos. Eu creio que até alguns salmos também, pode ser que Salomão tenha escrito, eu não estou lembrado. 1 Reis 3:3. Eu queria que você prestasse atenção. 1 Reis 3:3 diz que Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Meus irmãos, a gente olha e diz: esse homem era um homem que tinha um temor de Deus tremendo, mas ele amava o Senhor, andando nos mandamentos, nos estatutos que Davi andou. Mas quando a gente vai ver o final da vida de Salomão, amados, quando ele estava vendo 1 Reis 11, a gente vê a queda de Salomão. E não foi do dia para a noite não, mas foi na velhice dele. 1 Reis, capítulo 11, verso 4 até o 8 diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice, não era um crente novo, sucedeu que no tempo da velhice, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa do Sidônio, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Verso 7 diz: então edificou Salomão um altar a Quemos, o falso deus, abominação dos moabitas, e a Moloque, abominação dos filhos de Amor. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, a quais queimava incenso e sacrificava a seus deuses. Meus irmãos, um homem como Salomão, na velhice, ele já não andava com Deus como ele andava antes. Não importa o tempo de crente que você é, não importa o tempo de igreja que você tem, não importa os anos que você tem, se você não vigiar, se você não se manter alerta, você pode cair nesse esfriamento espiritual que Salomão caiu. Esfriamento está, meu irmão, de cometer abominação aos olhos de Deus, por amar muitas mulheres estrangeiras, do qual a palavra de Deus proibia que o rei de Israel se casasse com mulheres de outras nações, porque Deus sabia que aquelas mulheres iam corromper o coração com ele. Mas Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu nessa e começou a se corromper. Irmãos, há um perigo real, amados. Há um perigo real para mim e para você, da gente começar muito bem no caminho de Deus e terminar mal. Terminar mal, amados. Não há desculpa, amados, para não caminharmos com Deus. É igual que não tem os recursos que nós tínhamos hoje. Por que, pastor? É igual que não tem recursos que nós temos hoje. Meus irmãos, hoje nós temos a Bíblia Sagrada completa. Hoje em dia, meu irmão, presta atenção, hoje em dia o Espírito de Deus habita em nós, amados. Paulo diz que nós somos santuário do Deus Altíssimo, Deus vivo. O Deus vivo, Ele habita em nós, amados. Nós éramos para viver uma vida mais fervorosa ainda do que aqueles homens da antiga aliança. O que está acontecendo? O que tem feito os crentes de hoje esfriar tanto? O que tem feito hoje nós estamos tão mornos para Deus, tão indiferentes para Deus, querendo ter uma felicidade longe de Deus. A vida e o testemunho de Enoque, mas nos lembra de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida. Filipenses 2,15, eu vou terminar aqui, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como luz do mundo. Nós devemos resplandecer neste mundo, amados. Nós devemos brilhar no mundo caído, perverso. Nós devemos caminhar com Deus, ser luz, ser fervoroso, ser amigo de Deus, ter comunhão com Deus, e não ser amigo do mundo, porque aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não dá para estar com o pé no mundo e um pé em Deus. A gente tem que decidir. Não podemos costear o nosso coração em dois pensamentos. Ou nós estamos focados em Cristo, ou nós estamos focados no mundo. Então, igreja do Senhor, nós devemos fazer a diferença. Glória a Deus, glória a Deus. Assim como Enoque fez. E Enoque foi conhecido como homem que andou com Deus. Como será no dia que a gente deixar esse mundo? Cada um de nós, qual vai ser a nossa história? Qual vai ser a nossa história que as pessoas vão nos olhar lá dentro do caixão que nosso espírito agora Deus já vai estar com Deus, mas o que as pessoas vão dizer quando olhar para cada um de nós? Isso aí é um homem de Deus. Será que eles vão dizer isso? Essa mulher de Deus, essa mulher andava com Deus, esse homem é um homem de Deus. Será, mas que a nossa história será como a história de Enoque, um homem que andou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem foi Enoque na Bíblia? O homem que andou com Deus. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante das pessoas? Deus possa nos abençoar com essa palavra, nós possamos andar com Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, amados, nos dê fervor para continuarmos firmes, amados. Firmes, caminhando, é daqui para o céu. É daqui para o céu, amados. Mas nós precisamos vigiar. Jesus Cristo salva, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Glória a Deus. O Espírito está pronto, mas você tem uma carne. Você tem uma natureza, está adormecida aí. Mas não alimente muito ela, não. Porque se você se alimentar, ela vai ressuscitar. E ela vai vir com força. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa ser crentes e andar com Deus. Tem fervor de Deus. Glória a Deus. Tem comunhão com Deus. Amém? Vamos celebrar.